Boa noite a todos que nos assistem aí pela TV Rica também, sejam bem-vindos aqui. Hoje eu tive o convite, a incumbência do apóstolo L de iniciar uma palavra sobre liderança, que disse o apóstolo L que talvez dele é sempre quase certeza, né, Mineiro? Mineiro sabe disso. Ele siga com algumas outras ministrações nesse sentido, né? Então, vamos desmistificar aí alguns termos, algumas coisas, né? Porque a gente aprende e a gente cresce achando que a liderança é para poucos, né? Que todo o ambiente que você olha, são muitos liderados, pouquíssimos líderes, né? Que esse chamado não é para muitos. Mas na nossa vida isso é um pouco diferente, nós vamos entender isso também, né? Alguns conceitos do que o mundo nos conta, nos diz o que é liderança, e chegando naquilo que Cristo tem de liderança para nós, que é o mais importante, né? Então, o que é liderança? Né? Liderança é a arte ou a habilidade de comandar, atrair seguidores, influenciar de forma positiva mentalidades e comportamentos, né? Então esse é um conceito de liderança: comandar, atrair pessoas que te sigam, influenciar de forma positiva mentalidades e comportamentos. E aí é legal a gente começar a não confundir o que é um cargo de liderança e o que é uma liderança natural, né? Então tem pessoas que são colocadas em cargos de chefia. Isso é um cargo de liderança, ele vai liderar outros, mas isso distorce um pouco o que é a liderança genuína, que é a liderança natural, que é aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Então, quem é um líder? Hoje estou cheio de perguntas aqui, né? Quem é um líder? É uma pessoa que dirige, é uma pessoa que dá direção, que aglutina um grupo, né? Essa pessoa, esse líder, ele pode estar inserido em qualquer ambiente, né? Em qualquer segmento. Todas as áreas da nossa vida precisam de liderança, né? Nós precisamos de líderes em todas as esferas de atuação. Então, o líder, ele vai ter a função de unir os elementos do grupo, né? Unir esses elementos desse grupo, todas as pessoas ali, com um objetivo, né? Com o objetivo de alcançar um alvo, de alcançar um objetivo, um propósito, né? Então, o líder é alguém que dá uma direção, é alguém que dá um norte para um grupo de pessoas que estão juntas, que estão caminhando para o mesmo lugar, que tem um objetivo em comum, né? Então, até aí, né, a gente sabe que esse é um conceito básico. Se você colocar lá, liderança, no Google, você vai achar isso. Você vai achar isso na Wikipédia, nas definições do dicionário. Esse é o básico do que é liderança e do que é um líder. E aí a gente vê que várias palavras usadas nessa definição, elas têm relação com a nossa vida cristã, né? Na verdade, a liderança é uma base, que sem essa base de liderança, a gente não tem como ir adiante, entender e propagar o que é a vida cristã. A vida cristã e liderança é algo que está intimamente ligado, né? Na verdade, eu acho que a gente devia pedir o direito autoral da liderança para a vida cristã, né? Por quê? Então a gente vai vendo ali, né? Atrair seguidores, influenciar de forma positiva. A gente sabe que a liderança do mundo às vezes influencia mentalidades, mas às vezes não de forma positiva, né? Então o que nós temos é essa responsabilidade, né, de entender que a verdadeira liderança, ela deve estar na mão, né? Fala assim, não é que deve estar na mão do cristão, porque o cristão, como se a gente fosse um gueto, mas não, né? Quando a gente entende que Deus tem algo diferente, que Deus tem um padrão de justiça, na mão de quem deve estar a liderança? De quem vai fazer justiça ou de quem não vai fazer justiça, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, quem são as pessoas chamadas para ser líder, né? Poucos com uma estrela na testa, alguns predestinados? Na verdade, não. Todos nós somos chamados a ser líder, né? E eu não gosto muito do termo todos nós, né? Porque sempre todos nós, todas as mensagens inclusivas de autoajuda para levantar o moral das pessoas, gostam de falar isso, né? Isso é para todos nós, isso é acessível a todos, né? É claro que isso não é tão simples quanto parece,
né? Todos nós somos chamados a ser líderes, mas vamos entender que todos nós também somos chamados a ser liderados, né? Então, são coisas distintas, são faces distintas da mesma moeda, né? Mas e se todos nós seremos líderes, quem que nós lideraremos? Isso aí é complicado, né? Já viu o efeito igreja pequena consagrando ministro? Né? Consagra todo mundo, ministro, aí depois não tem mais igreja, né? Quando chama os ministros na frente, fica 3 sentados, né? Então assim, o efeito, né? Mas na verdade, o que acontece? Todos nós sim seremos líderes, né? E quem nós lideraremos? Outros também, que serão líderes também, mas que também serão liderados, né? Tá parecendo o discurso da Dilma, né? Daqui a pouco, né? Tomar cuidado, né? Então existem vários níveis de liderança, né? De alguma forma, a gente vai estar em alguma esfera de influência liderando, né? Mas também a gente vai ser liderado em outras esferas de influência, em outros níveis. Ou seja, nenhum líder é líder isolado, nenhum líder é líder absoluto, exceto Cristo, né? E mesmo Cristo é uma trindade com o Pai e com o Espírito Santo, né? Nos indicando que não é bom que um líder esteja só, né? Que há um consenso, uma diretoria, né? Um homem sozinho liderando, sem aconselhamento, é um risco, é um perigo, né? Todos precisamos ter com quem falar, ter com quem se aconselhar. Então a liderança, ela funciona muito parecido com a paternidade, né? Então como funciona, e a gente já tem falado muito de paternidade já há muitos anos. Então a paternidade, o que a gente aprende, né? O básico da paternidade é que primeiro a gente precisa aprender a ser bons filhos, para então sermos aptos a nos tornar pais, né? Então se somos maus filhos, provavelmente seremos maus pais. Se somos bons filhos, que conseguimos nos submeter à autoridade dos nossos pais, também seremos revestidos de autoridade na hora de ser pais, né? E a liderança, ela funciona dessa forma, né? Quem não sabe ser filho não vai saber ser pai, e quem não se submete a uma liderança, quem não consegue caminhar junto com alguém, está debaixo de uma visão, comprar a visão de outro e caminhar junto, quando for o momento dele de ser líder, não será um bom líder, né? É da base que a gente aprende, né? Você pode ver que todos os cargos de liderança, tudo na vida, né, acontece quando a pessoa, ela vem de um processo e ela vai se tornando aquilo, né? Quando Deus comissiona o homem para que ele governe sobre a terra, o que é esse comissionamento de Deus que coloca o homem para governar sobre a terra? É um comissionamento de liderança. Governo tem tudo a ver com liderança, né? Então, governo e liderança são, em vários aspectos, sinônimos, né? Então, em Gênesis 1, 26, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão, esse domine sobre eles também é um sinônimo, embora a palavra domínio, ela tem algumas facetas meio negativas, né? Por causa dos dominadores desse mundo, por exercer domínio, parecer que você está subjugando, mas domínio também nada mais é do que você governar, ter autoridade e poder sobre algo, né? Então, um líder, ele vai ter governo, vai ter autoridade, ele vai ter poder sobre algo. E aí, a sabedoria de Deus, ou não, na vida dele, vai torná-lo um bom líder, um líder justo, né? Ou um líder autoritário. Existem alguns tipos de liderança. Você pode ser um líder liberal, você pode ser um líder autoritário, você pode ser um líder democrático, né? Um autoritário que manda em todo mundo, o democrático que ouve todo mundo e toma decisão baseado nisso, né? E o liberal que deixa o grupo correr. Mas nosso chamado de Deus como líder, o que Deus tem para nós como líder, não é nenhuma dessas definições naturais de liderança, né? É uma liderança genuína, uma liderança que vem pelo exemplo.
é uma liderança que não tem atalhos, né? Você vê no mundo lideranças sendo alcançadas com atalhos, lideranças sendo alcançadas com nomeações. Isso Deus não tem para a gente, Deus não tem atalhos, Deus nos quer um líder completo, e como um líder completo, nós precisamos crescer, né? Não numa incubadora, não como um frango cresce com luz dia e noite para se desenvolver mais rápido, né? Mas num crescimento sustentado, onde a gente possa aprender de Deus, ter experiência com Deus, para então ser um líder, né? De acordo com aquilo que Ele quer. Isso porque a confiança é algo muito importante no processo de liderança, né? Então o líder, ele tem os seus liderados, e esses liderados, eles precisam confiar no seu líder, para que eles sigam na mesma direção, né? Então a confiança é algo extremamente importante. Então a liderança que Deus tem para nós é algo orgânico, que cresce e vai se formando, né? Ninguém nasce pronto, ninguém nasce grande, né? A síndrome de Adão, né, que já nasceu grande. Então, a gente observar, veja de onde são levantados os novos líderes, né? Aonde estão os sucessores, né? O nome mesmo já diz, sucessores, são aqueles que são levantados pelos seus antecessores, que caminharam juntos e que vão dar continuidade numa visão. Então a liderança, ela é um passar de bastão, ela é uma sequência, né? O líder que não ensina, que tem medo de perder a liderança, ele não está sendo um líder, né? Um líder que não forma discípulos, que não forma pessoas como ele ou melhor do que eles, esse não é um líder, né? Isso é alguém que está numa posição de comando, mas que difere muito de um líder verdadeiro, né? Então, os líderes, eles vêm da onde? Da base. Eles vêm do caminhar junto, do servir, do confiar, de alguém ver o comportamento, de perceber a mesma mentalidade. Então, isso vai gerando uma sucessão natural, né? E aí um exemplo muito interessante, assim, bem clássico dessas fases do levantamento de um líder, de servo a líder, é na vida de Josué, né? Se a gente for lá em Números 13, o Senhor disse a Moisés para enviar alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. E enviou um líder de cada tribo, né? E da tribo de Judá enviou Calebe, e da tribo de Efraim enviou Oséias. Depois no versículo mais embaixo fala que Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Então você vê em Números 13 o chamado de Josué para ser um espia, né? Alguém das 12 tribos que ia lá junto com os outros. Já em Números 14, do 7 ao 9, a gente vê uma mentalidade e um comportamento alinhado com a vontade de Deus, alinhado com a liderança, né? Então aqui, Números 14, 7 ao 9. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e nos dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Então esse foi um momento onde o povo estava desesperado, achando que Deus não tinha dado nada, que a terra prometida era uma propaganda enganosa, que o relato que os outros 10 trouxeram era assustador, né? O ser humano com uma tendência preguiçosa achou que ia vir tudo de graça, né? E que não ia ter que lutar por aquilo, né? Mas, e você vê Josué e Calebe se levantando, falando: não, pera lá, Deus disse que ia dar, Ele vai dar, tão somente não sejamos rebeldes contra aquilo que Deus falou. Aí você vê essa mentalidade, esse comportamento alinhados e preparados já para ser líder, né? Até que chega o ponto em Josué 1, versículos 6 e 7, aonde você vê o chamado. O tema é o próprio Deus falando para Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento, aos teus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Então você vê Deus falando com Josué. E nesse momento, Deus falando com Josué, Ele não fala: olha, eu tenho comandos para você, eu tenho orientações para você, eu tenho que você siga, eu quero que você siga exatamente a minha lei, né?
ele não. Perceba que Deus ele fala diretamente com Josué, mas ele não fala da sua lei, mas ele fala das leis que o meu servo, quem era o servo de Deus? Moisés. Moisés era quem? Servo de Deus e líder do povo, ao mesmo tempo liderado de Deus e líder do povo. Então, na mesma frase, Deus fala, né, que ele deveria obedecer às leis do meu servo, que era um líder que também ordenou, né, voltando quase no discurso da Dilma, né, dando voltinha. Mas a ideia é essa, você está sempre numa ponta e você está sempre numa outra ponta, né? Então, nesse momento, Deus, ele orienta Josué a seguir aquilo que ele tinha aprendido, as leis que ele tinha aprendido com o líder dele, com Moisés, né? Ou seja, dê continuidade à sua liderança, dê sequência àquilo que está sendo construído, né? E Moisés, por sua vez, tinha recebido ordens diretas de Deus. Então, isso lá atrás, né? E se a gente for para o Novo Testamento, né? Qual é um grande chamado de liderança que nós temos aí no Novo Testamento, né? O que é, então, fazer discípulos, se não um chamado de liderança para todos os cristãos? Não é verdade? Então, quando a gente fala assim, a liderança é para todos, aí você fala, não é um projeto inclusivo para pegar fortes e fracos, grandes, pequenos, magros e gordos, né? Mas é algo que Deus tem. A grande comissão, que é de fazer discípulos, o que é você fazer o discípulo, se não você liderar alguém, ensiná-los debaixo de uma mesma mentalidade, passar aquilo que você recebeu e dar sequência, né? Então, Mateus 28, do 18 ao 20, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então aqui a gente vê Jesus explicando que ele tem autoridade. Me foi dada toda a autoridade, e nessa toda a autoridade que me foi dada, eu determino que vocês vão, ou seja, vocês são meus enviados, né? Vocês vão em meu nome, com a minha autoridade, como meus representantes legais, e vão fazer o quê? Vão fazer discípulos, vão batizar eles em seu nome? Não, em nome de quem está te enviando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês vão ensinar para eles a obedecer o que eu te ensinei a obedecer, né? Então você vê mais uma vez a sequência daqueles que andaram direto com Jesus, sendo ordenados por ele para fazer discípulos, e eles fizeram, e fizeram muito bem, senão nós não estaríamos aqui hoje, sendo a zilionésima geração de discípulos, né? Não dá nem para contar aí, né? Se alguém for matemático, aí depois você conta quantas gerações de discípulos tem desde aquela época, né? E aqui nós estamos, uma liderança que vai sendo passada, né? Debaixo de uma autoridade que continua sendo única, no nosso caso como cristãos, uma autoridade que não morreu como Moisés e passou o bastão para Josué, mas uma autoridade, uma liderança que continua viva, e por estar viva, fala direto e habita dentro de nós e nos conduz a liderar outros, né? Então, é algo complexo, é algo de responsabilidade, é algo sério, mas é algo para nós, para todos nós, né? Então, veja aqui que você não consegue distinguir líder e de liderado, né? Então, Jesus é o líder, ele manda os seus liderados serem o quê? Líderes, e ensinar a outros que serão liderados, e por sua vez vão se tornar líderes. Perceba que isso é cíclico, ele não acaba. A liderança é algo que vai se propagando, né? Então, dar bom testemunho com a nossa vida é algo muito importante. É uma forma de liderança, é uma forma de influenciar aos outros, a servir de modelo. Ninguém quer um modelo incoerente, ninguém quer um modelo que tem um discurso e outra atitude. Então o líder, ele tem que ser coerente, ele precisa ser coerente, a vida dele com Cristo precisa ser coerente, e a vida dele com seus liderados precisa ser coerente, porque você não consegue ter máscaras com as pessoas que você caminha junto, né?
Então, você consegue ser um apresentador de televisão, parecer bonzinho e ser um crápula por trás, né? Você consegue à distância, mas você não consegue caminhar junto com alguém e não mostrar quem você realmente é. Então, essa coerência, ela vem de um processo que o primeiro ambiente que nós somos chamados a liderar somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos, quando somos transformados, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, quando deixamos ele se manifestar, quando ouvimos a voz do Espírito Santo e quando vamos sendo transformados, esse é o primeiro processo para nos tornar um líder a seguir com o projeto que Deus tem para a nossa vida, né? Esse é o primeiro ambiente, né? Então, em Romanos 12, que lá no comecinho, no 2, fala de renovar pela transformação da nossa mente, né? E lá no começo a gente viu qual é o conceito básico de liderança: influenciar, transformar mentalidades, né? Então está alinhado com isso. Então, Romanos 12, do 4 ao 8, fala que assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. E se é misericórdia, que o faça com alegria. Então você vê que nesse texto, a liderança é colocada como um dom, como algo que Deus colocou sobre. Aqui ele fala assim, uns, se for misericórdia, se for isso, se for aquilo, mas você vê que a liderança é um deles, e aqui dá uma sensação de que ela é para alguns e não para outros, mas não é isso que esse texto, na verdade, quer dizer. Ele está exaltando talvez ali características principais, chamados principais, mas nós somos chamados primeiro a nos governar, sozinho. Deus tem um propósito na nossa vida, na maioria das pessoas, de constituir uma família. Uma vez que você constitui a sua família, além de governar a si mesmo, você começa a ter que governar a tua casa. Já é um grande chamado, né? A gente vê que é um grande chamado porque casamentos sadios, casamentos prósperos, de acordo com o padrão que Deus tem, eles não são tão raros, graças a Deus por isso, mas também não são a sua grande maioria esmagadora. A gente vê muitos problemas na questão do casamento. Então, governar a si mesmo é difícil. Quantidade de pessoas que você conhece que não têm domínio sobre si, que não conseguem se governar. E governar sua casa já é uma esfera um pouco maior, também difícil, né? Então, são chamados de governo muito importantes. Você como indivíduo, você como casa, como família, como sacerdote ou como esposa, cada um com seu papel, são chamados de governo que a gente não pode falar, isso aí é básico, né? Se fosse básico, os casamentos não estariam como estão, os indivíduos sozinhos não estariam do jeito que estão, né? Então, diante dessa ideia de que a liderança é algo que Deus tem para todos nós, porque Ele nos chamou para fazer discípulos, porque lá no Éden Ele nos comissionou a governar sobre a terra, então a gente tem vários momentos aí vendo Deus afirmando que Ele nos chamou para governo e para liderança. A gente não precisa mais então fazer lista sobre quais as características ideais de um líder, modelos, passos a seguir para ser um grande líder, para despertar o líder que há adormecido em você. Não é isso, né? Embora existam muitos livros, inclusive livros de cristãos, livros bons, de pessoas que trabalham bem esse âmbito do que é conhecimento humano e do que é a palavra de Deus. Tem bons livros cristãos sobre liderança, sobre desenvolvimento pessoal, que não é uma autoajuda vazia. Mas entender que não há como a gente fugir disso, que é uma responsabilidade, mas também não veja isso como um peso, como uma responsabilidade, mas aceitar a liderança como algo que ela realmente é na nossa vida, que é um chamado.
que é uma direção de Deus para nós, né? Então, aonde a gente estiver, qualquer ambiente, em qualquer esfera, exerça a sua liderança com zelo, exerça a sua liderança com excelência, entendendo que para a gente governar o nosso próprio corpo, para a gente governar a nossa própria mente, a gente precisa exercer liderança sobre isso. Nosso espírito precisa exercer liderança sobre a nossa carne, né? Na nossa casa, a gente precisa ser um líder que entenda o ambiente, que perceba, que tenha a sensibilidade de perceber no espírito aquilo que está acontecendo dentro do teu ambiente, com cada membro da sua família. Então, em qualquer esfera de liderança, faça com zelo, entendendo que é um chamado de Deus, né? Em todas essas situações, ser curado, bem resolvido, e abandonar as bagagens almáticas que a gente traz, é o básico e é o começo para qualquer liderança, para a nossa própria liderança, né? As bagagens almáticas. Nós precisamos pensar em ser líderes justos, líderes segundo a mente de Cristo, líderes do jeito que Deus sonhou para a gente, né? Então, para isso, a gente precisa abandonar os nossos achismos, os conceitos, aquelas coisas que a gente traz, os sofismas, tudo aquilo que a gente traz. Parte-se do princípio que, como cristãos, nós vamos ser curados já de tudo isso no início, e vamos caminhar livre, né, dessas bagagens almáticas, para poder crescer na direção do que Deus quer, né, e não influenciar outros com o peso daquilo que não é Cristo em nós. Então, isso é algo muito legal. Eu tenho que exercer uma liderança que eu não ponha na vida das pessoas o peso das minhas bagagens almáticas e humanas que não é Cristo em mim, né? Então, eu tenho que fazer o máximo para descascar e jogar fora todo essa minha natureza adâmica, e então, né, exercer uma liderança de mente de Cristo na nossa vida, né? E como a gente já falou, a liderança, ela vale para quê, né? Ela vale para o indivíduo, então, consigo mesmo, para a família, para pequenos grupos, até grandes corporações, né? Todos precisam de um líder. E, de preferência, um líder que possa exercer de uma forma que produza justiça, alegria e paz, que produza essas características que são manifestações do reino de Deus. Então, quando você pensa que o líder, ele pode produzir justiça, alegria e paz, e que justiça, alegria e paz só existe no reino de Deus, a gente começa a entender por que liderar é com a gente, e não é com o mundo, né? Então, o projeto de Deus para nós, homens na face da terra, é de governo, é o governo da igreja. Não é porque Deus é bairrista e Ele criou o seu povo, então Ele quer que a igreja governe. Mas não, Ele quer que a igreja governe segundo aquilo que Ele sonha, aquilo que Ele tem para a gente, aquilo que Ele tem de propósito para a humanidade. E Ele sabe que o que Ele tem é melhor do que qualquer outro projeto, né? Então, não deixe eu parecer que é algo, né, reservado à igreja versus o mundo. Mas entenda a igreja como quem tem a solução para todos os problemas do mundo, quem carrega Cristo, quem carrega a vida plena e abundante em si, né? Então, qualquer ambiente que a gente for analisar, em termos de liderança, qualquer esfera, qualquer cantinho ali, vai na casa de alguém, vai na empresa de alguém, seja ela o bazarzinho do bairro ou a multinacional, cada ambiente tem algumas coisas que seriam o que, como e porquê, né? Então, o que aquela empresa ali, por que ela existe, né? Ela, vamos pensar, conserta cadeiras plásticas para a igreja, um exemplo bem, um nicho de mercado específico, hein? Então, o que ela faz? Ela conserta cadeiras. Como ela faz? O como ela faz é o que ela pensa que é o diferencial dela, né? Que é o famoso slogan, um novo conceito, né? Vou dar uma dica para vocês: se você tiver um negócio, não fala que ele é um novo conceito, seja um novo conceito, deixa os outros falar que você é um novo conceito, porque faz 20 anos que a gente vê negócios abrindo, se autodenominando novo conceito, fazendo mais do mesmo e não apresentando nada de novo, não é verdade? É um novo conceito em lanchonete, pet shop, isso, aquilo, né? Você vai e fala assim, nossa, cadê? O que tem de novo? Nada, né? Inclusive, às vezes o serviço é pior do que as outras. Então,
o que é aquilo que a gente faz, é uma atividade, levando isso um exemplo de trabalho que é algo mais fácil. Como eu faço é um diferencial, é aquilo que eu acho que é a minha cereja do bolo. Né? Eu faço isso de forma diferente, então eu vou me diferenciar ali do resto. E o porquê eu faço é o alvo, é o objetivo, é o resultado. Né? E o problema não está naquilo que você faz, nem no como você faz. Tem muita gente fazendo coisas normais, um arroz com feijão, direitinho, bem certinho, e está tudo bem. Né? Você pensar em ter um diferencial também é bem legal. Mas o alvo, o resultado, que é o porquê a gente faz as coisas, isso é importante. A maioria das pessoas que não tem Cristo, ou muitos que têm Cristo, mas ainda não chegaram num determinado ponto, tem como alvo na vida algo que não é inspirador, algo que muitas vezes é um resultado financeiro, um sucesso, alguma coisa no âmbito pessoal, eu quero ter uma casa, um carro, um casamento, e em algum momento, essas coisas que não são grandes, que são pessoais, que a gente poderia chamar de pequenas, vai haver o quê? Vai haver cansaço, vai haver dúvidas. Quanta gente que muda de direção no meio do caminho, agora quer isso, no outro ano quer outra coisa, aí isso vai dar certo, o outro vai dar certo. E até desistência. Então, cansaço, dúvida, desistência. Uma vida sem um objetivo maior, né? Objetivos pequenos. Então, por isso que é tão importante a gente se mover por um propósito que vale a pena gastar a nossa vida, né? Algo que seja maior do que nós mesmos, do que os nossos sonhos pessoais, algo que seja geracional, né? Que a gente entenda que a gente está implantando e fazendo algo que vai permanecer depois que a gente morrer. Né? Essa é a ideia. Então, quando o nosso porquê não é algo menor, quando o nosso porquê é um propósito, é o propósito de Deus na nossa vida, a gente inverte o sentido. A gente não faz mais alguma coisa de um jeito, com um objetivo. A gente vive por um propósito. Primeiro o porquê, depois o como, depois o quê. Né? Primeiro um porquê. Implantar um reino de Deus sobre a face da terra. Depois, o como, que seria um diferencial. Aceitar o desafio de ser a igreja que Deus sonhou na face da terra. E depois, o quê? Precisa ter um prédio, precisa ter cadeira, precisa ser uma igreja, precisa parecer com uma igreja. Mas não é assim, eu vou ser uma igreja, e aí eu vou ter um diferencial, e o porquê o contrário. O que move é o propósito, é sempre o contrário, é de dentro para fora, é primeiro o porquê. E as pessoas, elas não seguem pensando num líder. As pessoas, elas não seguem você porque você é carismático, porque sua voz é igual a do Cid Moreira, ou porque você é bonito. Né? Elas seguem você por elas mesmas. Né? Quando elas percebem que você está envolvido com um objetivo que é maior do que a tua vida, com algo que é grande, né? Aí elas querem viver aquilo que você vive, porque ninguém vai se interessar pela tua vida se a sua vida for seus objetivos pessoais. Você não vai mover o coração de ninguém a te seguir se o teu propósito são as tuas coisas. Só o dia que a gente começa a viver por algo que é maior do que a gente, as pessoas que também estão procurando um objetivo de vida, estão procurando um propósito, elas entendem, isso é algo que vale a pena se gastar, vale a pena se doar, né? Então essa é a ideia. E aí sim os liderados, eles vão fazer o que? Eles vão comprar o sonho do líder. E quando o liderado compra o sonho do líder, já não é mais o sonho dele, mas é o sonho de todo o grupo, né? Por isso que é tão difícil você ver uma liderança genuína no ambiente empresarial, né? Que é um ambiente assim, as pessoas trabalham por dinheiro, trabalham pelo salário. Difícil um líder numa empresa comunicar qual é a causa, qual é o propósito daquela empresa. E mais difícil ainda é um grupo grande de liderados comprar, vestir a camisa de um jeito que ele fala, não, essa é a nossa causa também. Né? E é isso que Cristo veio fazer, é isso que Cristo trouxe, o estabelecimento do reino de Deus, falar, é chegado o reino dos céus, o que Deus tem para vocês é outra coisa, calma lá, abre a mente, essa matrix que vocês vivem, não é isso que Deus tem para vocês, é algo muito maior, abra sua visão, entenda o que Deus tem, né? Nada começou em você e nada vai acabar em você, você faz parte de um projeto que, olha, vem desde lá da fundação do mundo e vai continuar, e aí a gente tem algo que nos dirige de forma diferente,
né? Então, assim é a nossa vida com Deus. Quando a gente consegue imergir no sonho dele, no sonho de Deus, ele passa a ser o nosso próprio sonho. E se ele passa a ser o nosso próprio sonho, aí eu vou trabalhar por ele. Porque, no final, algo tem que mover a gente que não é uma causa externa, mas é a nossa própria causa, né? Ele passa a ser o nosso sonho. Nesse ponto, a gente começa a entender algumas coisas. A gente começa a ter uma pegada diferente, a prosseguir com mais vigor, a vestir a camisa do negócio, né? A nos alegrar com as conquistas do corpo e não só com as nossas, né? Quando o irmão conquista e eu não me alegro, eu não comprei o sonho que Deus tem, eu não comprei o propósito de Deus, porque se o meu irmão faz parte do meu corpo, e se o propósito de Deus é estabelecer o reino de Deus, se é o meu irmão que está fazendo, ele está avançando o nosso time, né? O nosso corpo. Então, nesse ponto, quando a gente consegue se alegrar com as conquistas do corpo de Cristo, a gente também consegue a pensar no corpo, e não mais nas nossas coisas, né? Nesse ponto começa a fazer sentido algumas coisas, né? O apóstolo ele já falou várias vezes isso, sobre riqueza canalizada, né? Sobre deixar os recursos no reino de Deus, sobre potencializar o efeito das coisas, né? Vamos dizer assim, se todo mundo que tem carro na igreja lavasse com um irmão da igreja, esse irmão da igreja já está diferente, né? Se todo mundo que tem carro abastecesse no posto de gasolina de um outro irmão da igreja, né? Eu sou dentista, a Luciana, o Alan, se todo mundo fosse, né? Então assim, com excelência, com qualidade, exigindo resultado, mas a gente entender que eu preciso canalizar a riqueza no reino de Deus, porque eu preciso fazer o reino de Deus ser mais forte, eu preciso gerar dízimo sobre dízimo. O André recebe dízimo, ele vai lá e me paga, eu vou e dizimo. A gente precisa fechar. Outros grupos que não são cristãos entendem isso, né? E não é fechar num gueto, mas é fechar, pôr o teu recurso aonde você sabe que também tem propósito, tem o mesmo propósito, e não outro propósito, né? Que não preciso nem dizer aqui quais são os vários outros propósitos que são contrários ao estabelecimento do reino de Deus, né? Então, a gente pode fortalecer ou enfraquecer esses reinos e fortalecer o reino de Deus, né? Então, nesse ponto a gente começa a entender, quando você conversa com as pessoas que elas parecem que têm urgência e pressa para estabelecer as coisas no reino de Deus, você entende que eles estão vivendo um nível de entrega, um nível de ter comprado o sonho, de liderança e de ser liderado diretamente por Deus, num nível que está acima, né? Então, às vezes, quando eu penso, fazendo uma análise da minha própria vida, eu acredito que todo mundo pode fazer isso e vai perceber que a gente gasta muitas horas fazendo coisas que não fazem crescer e estabelecer o reino de Deus, né? Então a gente precisa ter um senso de urgência com o tempo, a gente precisa ter um senso de gerenciamento de tempo muito importante, né? Um líder eficiente, um líder que entende o seu chamado, ele não desperdiça tempo, né? Não que não seja bom dar alguns pequenos descansos para a mente, né? Falar assim, hoje eu vou assistir um seriado, né? Assistir logo uma temporada inteira, né? Mas não orei a semana inteira, né? Então assim, é a gente fazer uma análise qualitativa daquilo que a gente tem gastado de tempo com as coisas e pensando o que aquilo que a gente está fazendo está servindo, em termos de ser liderado dentro de um propósito, em termos de ser líder para outros, né? Então, quando eu olho para os meus líderes, como eu estou sendo como liderado, né? Estou atingindo as expectativas, estou inspirando confiança, estou tendo mais responsabilidades, eles estão me passando coisas, falando, olha, pode confiar nele. E como líder, como eu estou sendo, né? O que eu estou levando para os meus liderados, né? Eu estou vazio ou eu estou cheio daquilo que Deus tem para transmitir? Lembrando que a liderança é ensinar aquilo que Deus tem, né? Então, a gente tem esse chamado, esse pequeno chamado, né? Que a gente possa ser isso, né? Ser
esses líderes inspiradores para outras pessoas, né? Que as pessoas possam... E no fundo, só existe um sonho, só existe um propósito, que é o propósito de Deus, né? E Ele vai ganhando a gente em várias esferas, e quando a gente está numa igreja local, sendo liderado por vários líderes de departamento, que estão sendo liderados por vários ministros, que estão sendo liderados por um apóstolo, está todo mundo debaixo de uma cadeia sendo liderado, porque alguém ouviu algo de Deus. E esse alguém que ouviu algo de Deus, então não é o sonho, não é o propósito do apóstolo Hélio ou da placa Sonho de Deus, mas do próprio Deus. Mas que isso tem que ser diluído e tem que ser distribuído ao longo de uma cadeia, né? E é isso, que a gente possa ser então esses líderes inspiradores para outros, e também ser aqueles liderados que dão o sangue, que compram a causa, a guerra, que trabalham com sangue, suor e lágrima, né? Para estabelecer o propósito de Deus, o reino de Deus na terra, né? Então a liderança cabe, né? Desde nós com nós mesmos até toda a criação, né? Quando a palavra diz que a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, ela está clamando por liderança, clamando por governo, por alguém que dê direção, fala, ó, vem comigo que eu sei como fazer você ter uma vida plena e feliz. É isso que a criação espera de nós, governo, liderança, né? Então liderar é isso aí, é um chamado de Deus para nós, é o nosso destino, né? Então, o que eu tinha para falar para vocês era isso, né? Então, sejam bem-vindos a esse seleto grupo, né? De todos aqueles que adquiriram o direito de ser chamado de filho de Deus, né? Um grupinho pequeno ainda, mas que, se Deus quiser, e Ele quer, e a gente pode fazer parte disso, a gente vai fazer isso crescer, e o propósito dele chegar até os confins da terra. Eu sei onde é confins em Minas Gerais, mas os confins da terra eu ainda não conheço, mas um dia nós vamos até lá também, né? Que Deus abençoe todos vocês.